Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um momento, aleluia, de leitura da palavra do Senhor Jesus. E hoje a nossa leitura será nos livros, aleluia, de Josué, nos capítulos 13, 14 e 15. E Lucas, aleluia, ainda no capítulo 1, aleluia, nos versículos 57, aleluia, a 80. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos iniciar a nossa leitura, queridos. Capítulo 13 de Josué. As terras ainda não conquistadas. Glória a Deus. Aleluia. Quando Josué estava bem velho, o Senhor disse: Você está muito velho e ainda há muitas terras para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus, dos jesuritas, essa terra que vai desde o riacho de Sion, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte. Viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa dos amorreus. Também falta, aleluia, a terra dos gibealitas e na direção do leste de todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente falta todos, aleluia, os sidônios que viveram na região montanhosa entre os montes do Líbano, Misferote, Maim, que expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta esta terra entre as outras 9 tribos e a metade ao oeste da tribo de Manassés. Aleluia, esta terra será destas tribos. As terras das tribos ao leste do Jordão. As tribos de Rubi, Gade e a outra metade da tribo de Manassés havia recebido as suas terras, que fica ao leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhe tinha dado. As suas terras ia desde o Aroê, na beira do vale Arnô, e desde a cidade que fica no meio daquele vale, até Bidom, incluindo todo o planalto de Medeba. Fazia parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que queimava em Esbom, e ia até a divisa com os amonitas. As suas terras também inclua ainda Gileade, a região onde os jerusitas e os macaitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Baçã até Salca. Incluía finalmente o reino de hoje que foi o último dos Refaíns, aleluia, que reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os jesuritas e os macanitas não foram expulsos. Eles ainda viviam no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terra à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado. As terras da tribo de Ruben. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroê, aleluia, na beira do vale Arnô, e desde a cidade que ficava no meio do vale Medeba e todo o planalto do seu redor. Incluía Esbom e toda a cidade do planalto, isto é, Bidom,
Marmote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jaça, Quedemote, Mefaate, Kiriatim, Sirba e Serete-Saá, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote e todas as outras cidades do Planalto, e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o rei de Seom, aleluia, os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zum, U e Eba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. Aleluia. E o oeste da divisa da tribo aleluia, da tribo de Rubi era o rio Jordão. Aleluia. Estas foram as cidades povoadas, aleluia, dado às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. As terras da tribo de Gade. Moisés também tinha dado uma parte da terra à família da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluía Jacé e todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas, até Aroê, que fica a leste de Ramá. Aleluia. Rabá. Aleluia. E Ian de Esbom até Ramá Mispa e Betoim e de Manaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluía as cidades de Bet-Arã, Bet-Ningra, Sucote, Zafon e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. A oeste, ao limite das terras de Gade, era o rio Jordão, até o lago da Galileia, no norte. Estas foram as cidades, aleluia, dadas às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade dela. As terras da tribo de Manassés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés. Aleluia. Para ser propriedade delas. E as suas terras começavam na cidade de Manaim, incluindo toda a região de Baçã, que pertencia ao rei hoje, e também todas as 70 cidades que era de Jaim, em Baçã. Incluía a metade da região de Gileade, Astarote e Indirei, e cidades do reino hoje, do reino de hoje e em Baçã. Estas terras foram todas as famílias que metade dos descendentes de Maquim, filhos de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó, no rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte desta terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era propriedade deles. Capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. São estas terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e o chefe das famílias das tribos de Israel, fizeram a divisão como o Senhor havia ordenado a Moisés. A divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés, aleluia, Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram ao leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terra. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidade para morar e também pasto para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra do Senhor que havia, aleluia, ordenado Moisés. Josué dá Hebrom a Calebe. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal.
Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe, aleluia, que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Baneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gade Paneias para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam no meio do povo, aleluia, se espalharam no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Por isso, fique certo que você e os seus filhos serão, aleluia, donos para sempre, aleluia, de toda a terra que pisarem. Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus me disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessou o deserto. O Senhor, aleluia, me tem conservado com vida até o dia de hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê esta região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu dermos o relatório. Naquele tempo dissermos a você que os gigantes Anaquim estava lá, morando em grandes cidades cercadas de muralha. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou, perdão, igreja. Abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado de Kiriate Arba. Arba havia sido a maior dos Anaquim. Então houve paz na terra. Capítulo 15. As terras da tribo de Judá. Aleluia. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra, com os seguintes limites ao sul, aleluia, as terras e até a divisa de Edom, até o deserto de Sim. Começava bem no sul do Mar Morto e ia em direção ao sul, desde a subida de Acabrim até Seá, Azim, partindo da região sul. A divisão subia a Gades Paneia, passava até Arzon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Esta terra era a divisão das tribos de Judá ao sul. Ao leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desbonca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Derbi e voltava para o monte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Seme e depois até a fonte Rogel. Daí atravessava o vale Benim, aleluia, no sul da montanha do Jebuseu, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois, aleluia, a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale no lado oeste, no fim do vale do gigante e ao norte. Partindo do alto da montanha e até as fontes de Neftoa, e daí as cidades vizinhas no monte Efron. Aí voltava na direção de Balá, ou Kiriate Jearim, e rodeava Balaá pelo oeste até o monte Sei. Então passava pelo lado norte, aleluia, do monte Geraim, ou Escalon. Descia até Bet-Siquiei e até e além de Tirma,
Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas, ao norte de Ecrom, voltava até Sicrom, passava o Monte Balaá, aleluia, saindo em Jamia e terminando no mar Mediterrâneo. E onde a divisa era o litoral do mar Mediterrâneo, esta era a divisa da terra das famílias da tribo de Judá. Caleb conquista Hebron, aleluia, e Derbi. Como o Senhor havia ordenado a Josué uma parte da terra, o Senhor havia, aleluia, ordenado, louvado seja o nome do Senhor, ao povo de Judá, foi dada a Caleb, aleluia, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arpa, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Derbe, cidade que antes se chamava Queriate-Zefé. Caleb disse: Eu darei minha filha em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat-Sefe. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, irmão de Caleb. Então Caleb deu a sua filha Acácia em casamento. Quando Acácia foi morar com Otiniel, ela insistiu que ele pedisse o pai dela algumas terras. Acácia foi para o lugar onde Caleb estava e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas, as cidades da tribo de Judá. As terras que as famílias de tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguinte: bem no sul, perto, aleluia, da divisa de Edom, eles receberam as cidades Gabiziel, Éder, Jagum, Quiná, Didoma, Adada, Quedes, Azaô, Itã, Zife, Telém, Bealote, Azon, Adata, Queriote, Ezon, Amã, Armã, Semá, Molada, Bezeba, Biziotia, Balaá, In, Ezen, Eltolate, Equilza, Ormã, Ziglag, Madama, Sansana, Leaote, Sim, Aim, Rimon, ao todo foi 29 cidades, as mais povoadas, aleluia, dos vizinhos. As cidades da planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jamute, Adulã, Socó, Azeca, Sararim, Abitaim, Genedra e Gederoatim, a todo 14 cidades mais povoadas dos vizinhos. Também receberam a cidade de Senã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joqutel, Lasquim, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Quitiles, Geredote, Bet-Dagon, Naama, Maquidá, ao todo 16 cidades, mais os povos vizinhos. As famílias de Judá também receberam Líbana, Etem, Azã, Ifta, Asnate, Nezibe, Keila, Azibe e Maresa, ao todo 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receber ainda Ecrom, aleluia, com seus povoados e aldeias, aleluia, e todas as cidades e povoado perto de Azode, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Azode e Gaza, com seus povoados e aldeias, que ia até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Saim, Jatim, Socó, Daná, Kiriate, Sanã, Oudebi, Anabe,
Estemoa, Amim, Cozém, Olém, Gilo, ao todo 11 cidades, mais, aleluia, os povoados vizinhos. Aleluia. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jereel, Joquidã, Zanoa, Caim, Gibeá, Tima, ao todo 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Arlu, Bet-Zu, Gedó, Maraate, Bet-Anote, Etecom, e ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat Baal, ou Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades mais povoadas, aleluia, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Ará, Midian, Sacá, Nisbã, a cidade do sal, a fonte de Gerde e todas as cidades, aleluia, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali com o povo de Judá. Essa foi a nossa leitura nos capítulos, aleluia, de Josué, do capítulo 13 ao capítulo 15. Vamos, aleluia, para Lucas, capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 1, vamos estar dando continuação. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 57, aleluia, glória a Deus, ao versículo 80. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança. Ela deu à luz a um menino. E os vizinhos e parentes ouviram falar de grande bondade do que o Senhor, aleluia, tinha feito para com Isabel. E todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo. Aleluia, e queria dar um nome. Aleluia, dá o nome do pai, isto é Zacarias, mas a sua mãe disse: "Não, o nome dele vai ser João". Então disseram: "Mas você não tem nenhum parente com esse nome". Aí fizeram um sinal ao pai, perguntando em qual nome, aleluia, ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma taubinha de escrever e escreveu: "O nome dele é João". E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e, e as notícias dessas coisas se espalharam, aleluia, por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas, aleluia, pensavam nela, perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: "Louvemos ao Senhor, Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu servo e lhe dá liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar, aleluia, dos inimigos e nos livrar do poder de todos, aleluia, dos que nos odeiam. Disse que ia mostrar sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da nossa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livrará dos nossos inimigos, que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejam somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você, aleluia, anunciará a todo o povo a salvação que virá por meio do perdão dos pecados dele. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre você a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito,
e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. E nós encerra a nossa leitura no capítulo 1 de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã, em nome de Jesus, se Jesus nos permitir, nós estamos aqui com mais uma leitura da palavra do Senhor. E que Deus em Cristo vos abençoe.